Bom dia, bom dia. Que Deus abençoe muito o nosso dia, abençoe essa terça-feira, esse dia lindo que vai começando agora. Mais um dia em que temos a oportunidade de estar aqui juntos, orando, entregando nosso dia para Deus, agradecendo por tudo que Ele já nos sustentou. Se nós estamos aqui é porque Deus permitiu, Ele nos sustentou até aqui e Ele não vai deixar de nos sustentar agora. E é Ele o nosso guia, é Ele que traz todo o manual de instruções de como a gente deve viver, que é a palavra de Deus. E que hoje vem trazer uma mensagem para nós nessa manhã, que eu tenho certeza que é pontual para o nosso coração, exatamente aquilo que nós precisamos ouvir, porque não há coincidências para Deus. Então, se você está aqui, é porque essa mensagem é para você, não tenha dúvida disso. E o devocional de hoje diz: liberdade não é fazer o que quiser, mas escolher o que é certo. E isso mesmo quando ninguém está vendo. Que integridade é isso. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Muitas das vezes nós temos que fazer o que é certo, não porque é errado aos olhos humanos, mas porque é errado aos olhos de Deus. Temos que andar em obediência segundo aquilo que Deus nos ensina através da sua palavra. Mas antes de iniciar esse devocional, eu quero dar as boas-vindas para você que está aqui pela primeira vez, te convidar para se inscrever no canal, ativar o sininho na opção todas, para não perder nenhuma mensagem aqui todos os dias. E se você puder e quiser, curta esse vídeo, porque assim você vai ajudar ele a alcançar mais pessoas que também vão ser abençoadas, edificadas, assim como nós. E a palavra chega mais longe e Deus se alegra com isso. E agora a frase profética, quero que você escreva aí nos comentários. Aliás, escreva se você tem fé, que quando você escreve, você está fazendo um decreto, você está visualizando aquilo que você acredita. Então escreva se você tem fé. Eu sou livre porque eu escolho obedecer. Olha que frase poderosa. Às vezes a gente acha que liberdade é fazer o que quiser, mas na verdade, eu vou repetir, eu sou livre porque eu escolho obedecer. É uma escolha obedecer a palavra de Deus. Amém? E o versículo base, ele está lá em 1 Coríntios 6:12, que diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. A liberdade é uma das palavras mais usadas e também mais distorcidas de todos os tempos. Muitos acreditam que ser livre é poder fazer tudo. Ir onde quiser, falar o que quiser, vestir o que quiser, postar o que quiser, comer o que quiser. Decidir segundo o desejo do momento e não segundo princípios eternos. Mas essa é uma liberdade sem direção, que muitas vezes vira escravidão disfarçada. O mundo grita: você merece ser feliz, mas esquece de perguntar: feliz de que forma? A qualquer custo? O mundo diz: siga o seu coração, mas não lembra que o nosso coração é enganoso, como diz Jeremias 17:9. É como um pássaro que, ao ser libertado de uma gaiola, voa sem rumo até se chocar com uma vidraça. Ou como alguém que entra num mar agitado dizendo: sou livre, mas sem saber nadar. Liberdade sem consciência não é bênção, é uma armadilha. Quantas vezes nós achamos que estávamos livres, quando na verdade só estávamos nos afastando da presença de Deus? Você já se sentiu assim? Você faz, se permite, se entrega, mas depois vem o vazio, o peso, a dor, a vergonha. Essa liberdade é como uma venda nos olhos. Ela promete prazer e te entrega prisão. Jesus foi o mais livre de todos e ainda assim ele foi o mais obediente. Jesus poderia ter chamado anjos para impedir a cruz. Ele poderia ter calado os acusadores com uma só palavra. Ele poderia ter vivido como rei terreno, mas ele escolheu a obediência.
Porque liberdade de verdade é ter poder para fazer, mas sabedoria para escolher o que é certo. Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. João 4,34. Ou seja, ele se alimentava da obediência. A verdadeira liberdade é um fruto da renúncia. Paulo diz em Gálatas 5,13: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Ou seja, Deus te deu liberdade, mas não para fazer tudo. Ele te deu liberdade para escolher o que edifica. É como um filho que cresce. Quando pequeno, precisa ser proibido de brincar com fogo. Mas quando amadurece, ele já sabe que pode acender o fogão, mas também sabe os riscos e age com responsabilidade. Maturidade espiritual é isso. É saber que você pode, mas que nem tudo te convém. Nem tudo glorifica e nem tudo preserva o teu propósito. Escolher o certo exige que você saiba quem você é. O que nos mantém firmes na escolha certa não é o medo de Deus, é o reconhecimento da nossa identidade como filhos. O mundo diz: você pode fazer o que quiser, mas Deus diz: você pode, mas eu tenho algo melhor. Você pode, mas eu te chamei para ser separado. Você pode, mas você é minha filha, meu filho, e filhos meus vivem em outro padrão. E como exemplos bíblicos de escolhas entre a liberdade e a vontade de Deus, podemos citar José do Egito em Gênesis 39. Ele poderia ter dormido com a esposa de Potifar. Ele era jovem, bonito, estava longe da família, ninguém saberia. Mas ele disse: como poderia eu cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Ele escolheu a obediência à aliança com Deus, mesmo que o preço fosse a prisão, e Deus o honrou. Moisés, em Hebreus 11, 24 a 26, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Poderia ter vivido no luxo, riqueza e fama do Egito, mas ele escolheu ser perseguido com o povo de Deus, porque sabia que o propósito era maior que o prazer momentâneo. E ainda Daniel poderia ter comido os manjares do rei, se adaptado à cultura da Babilônia, mas ele escolheu se manter fiel à sua fé, mesmo que fosse só na alimentação. Obediência nos detalhes é o que constrói liberdade verdadeira. Um cavalo selvagem corre para onde quiser. Parece livre, mas está vulnerável. Não sabe para onde ir. Está sujeito ao perigo. Mas um cavalo domado por um bom cavaleiro tem direção, tem controle, tem segurança. Ele não perdeu a força. Ele apenas a colocou sob comando. Assim é o cristão que decide se submeter a Deus. Ele não perde a sua liberdade. Ele a direciona. Em quais áreas da sua vida você tem usado a sua liberdade como desculpa para a carnalidade? Você tem escolhido o que é certo mesmo quando ninguém está olhando? Você tem coragem de dizer não ao que todos dizem sim? A maturidade espiritual não é medida pelas bênçãos que você recebe, mas pelas renúncias que você faz em nome da obediência. Amém, amém e amém. Hoje o devocional ele pegou profundo. Ele nos leva à reflexão de que muitas vezes o que parece normal para o mundo não é o que agrada a Deus. E às vezes nós escolhemos ir na direção que todo mundo acha normal, porque a maioria faz isso. Mas quando nós estamos com Deus, nós não somos como a maioria. Nós andamos na contramão do mundo para fazer a vontade de Deus. E mesmo que aquilo seja lícito, mas se para Deus não agrada, não nos convém. Amém?
que nós possamos seguir em obediência, de acordo com o que Deus nos ensina através da palavra. Amém? Vamos orar juntos, repita essa oração comigo. Senhor nosso Deus e nosso amado e querido Pai, ó Senhor, eu reconheço que nem sempre eu tenho usado a minha liberdade com sabedoria. Às vezes, Pai, eu escolho o que me agrada naquele momento e não o que te glorifica. Mas eu quero, Pai, que o Senhor me ensine a ser madura e a escolher só aquilo que convém, mesmo quando a minha carne quer o contrário, Pai. Que a minha liberdade seja marcada pela Tua vontade e não pela minha teimosia, Pai. Que eu saiba dizer não a tudo que me afasta de Ti e sim a tudo que me leva mais fundo na Tua presença. Eu não quero, Pai, ser como o mundo, eu quero ser como Tua filha, obediente, submissa, livre de verdade, conforme a Tua vontade, Pai. É o que eu te peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe muito o nosso dia, que seja um dia incrível, guiado por Ele. E antes de sair desse vídeo, não esqueça que tem mais alguém que precisa ouvir essa palavra além de você. E você pode ser esse canal de bênção e essa bênção volta ainda maior para sua vida. E amanhã, se Deus quiser, nós nos vemos em mais uma manhã de fé e milagres. Que Deus te abençoe.